Fala, nação corintiana, sejam bem-vindos ao Boletim Corinthians. Aqui você encontra as melhores notícias das melhores fontes. Se inscreva no canal e já deixa o seu like. Sem mais delongas, vem pro vídeo. Vocês acabaram com a Playboy. Fala, nação corintiana, bem-vindos ao Boletim Corinthians. Hoje nós vamos falar sobre Augusto Melo. Ele está avançando aí na negociação com o novo camisa 11 do Corinthians. Vamos falar sobre o Cássio. Será que acabou o Cássio? Vamos ver aqui na matéria hoje. E sobre o Wesley. Sim, 500 e poucos milhões para tirar o Wesley do Corinthians. Você vai ver comigo hoje aqui o que pode acontecer. O nosso atacante sair do Corinthians. Então, sem mais delongas, vem pro vídeo. Está animado. Augusto Melo avança na contratação de número 11 no Corinthians. O planejamento do Corinthians vai chegando ao 11º reforço para a temporada e a serviço de Antônio Oliveira. Boa maré no Corinthians. O empate heróico contra o rival Palmeiras, que aconteceu no último domingo, dia 18, fez a moral do Corinthians crescer consideravelmente. A confiança da direção no trabalho do português Antônio Oliveira é total. Desde que assumiu o comando do Timão, o Luso ainda não perdeu. Foram vitórias contra a Portuguesa, Botafogo e o empate heróico e sofrido aí contra o Derby. Todos os jogos válidos pelo Campeonato Paulista. O presidente Augusto Melo dá respaldo total ao português, que chegou com boas referências ao CT Joaquim Grava. Aos poucos, Antônio vai conhecendo ainda mais os jogadores e utilizando a contratação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, trago vídeo todos os dias aqui do Timão para você. Até o momento, o Corinthians anunciou Gustavo Henrique, Félix Torres, Ranieri, Matheus França, Pedro Raul, Pedro Henrique, Rodrigo Garro, Diego Palacios, Hugo. Qual vai ser a próxima contratação do Timão? Nessa segunda-feira, dia 19, a 11ª contratação avançou nos bastidores e, de acordo com as informações de Lili Nascimento e Raul Moura no site da ESPN, o Timão encaminhou a contratação do zagueiro Kaká. A situação avançou entre Corinthians, Atlético Paranaense e Tokushima Vortis do Japão. Fontes envolvidas nas negociações disseram que os clubes estão próximas de um acordo e há otimismo da transferência ser selada, complementa a matéria. A princípio, Augusto Melo propôs um empréstimo do zagueiro de 24 anos por um ano. Se antes os japoneses, que detêm os direitos econômicos de Kaká, e o Furacão não topavam tais condições, o panorama mudou aí nas últimas semanas. O Atlético, que não quer comprar o zagueiro dos japoneses, topa rescindir seu contrato e cedê-lo ao Corinthians por um ano. Assim, o clube paranaense se livraria de arcar com os vencimentos do jogador. Ainda segundo fontes, o ex-jogador do Cruzeiro está animado em defender o Timão, faltando apenas a resolução de alguns detalhes finais e a assinatura para a negociação ser confirmada. O contrato de Kaká com o Tokushima Vortis, que disputa a segunda divisão do Japão, vai até o final de 2025. A multa para deixar o time é estipulada em 6 milhões de euros, quase 30 milhões de reais aí na cotação atual. O técnico Antônio Oliveira tem à disposição no elenco do Corinthians as opções da zaga: Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Raul Gustavo, além de João Pedro Choca, recém-promovido do Sub-20. O próximo compromisso do Corinthians, em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta na Neoquímica Arena no próximo domingo, dia 25. Antes, na terça-feira, dia 20, a gente vai encarar o Cianorte pela estreia da Copa do Brasil, jogo importantíssimo. Opinião: é o fim de uma era? Cássio falha de novo e tem titularidade ameaçada. O Corinthians correu atrás de um empate até o fim contra o Palmeiras. A partida trouxe à tona o baixo nível de Cássio nos últimos anos. Cássio atravessa fase ruim. O Corinthians entrou em campo na noite do último domingo para enfrentar o Palmeiras em mais um derby pelo Campeonato Paulista. A partida terminou empatada em 2-2 com um final eletrizante, contando com a expulsão e gol de falta. Com 2 jogadores a menos em campo após a expulsão de Cássio e lesão de Yuri Alberto, o alvinegro do Parque São Jorge foi obrigado a pôr um jogador de linha no gol. Para finalizar a partida, Gustavo Henrique foi o escolhido. O nome do arqueiro, que se tornou o ídolo do Timão com grandes atuações em títulos passados, foi um dos mais repercutidos pelos torcedores. Não é de hoje que a torcida está na bronca com o camisa 12, que tem falhado sucessivamente. Para muitos torcedores, o tempo de Cássio com a camisa alvinegra já passou. Por mais que a sua vasta história
tenha encantado diversos nas arquibancadas. Dessa forma, o nome de Carlos Miguel vem ganhando força nos bastidores do Corinthians e Carlos Miguel vai ter a sua oportunidade de ouro. O camisa 12 tem sido titular com frequência, mesmo com as críticas que o rodam. No clássico ele teve uma partida conturbada e não conseguiu segurar o chute de Endrick, além de ser advertido com cartão vermelho e cá entre nós foi merecido, né? É a que a regra diz. Suspenso para a próxima rodada do Paulistão, o goleiro não poderá ser relacionado para a próxima partida. Dessa forma, Carlos Miguel ganha uma nova oportunidade de ouro no timão. Para muitos já era hora de testar novos nomes no gol, especialmente o de Carlos Miguel. O arqueiro de 25 anos terá sua primeira oportunidade do ano como titular do Corinthians. E a pergunta que muitos torcedores se fazem é se Antônio Oliveira terá culhões para manter o goleiro entre os titulares definitivamente. Caso se concretize, os vestígios de uma fase gloriosa no timão ficar para trás se tornam cada vez mais reais, com a perda do espaço do Fagner, que deve bancar para Mateuzinho, e a fase ruim de Cássio. O Corinthians dispõe de um time totalmente reformulado. Antônio Oliveira aí deu a sua fala sobre a fase em que o Cássio está passando. Cássio é um jogador de história dentro do clube, alguém que em nenhum momento se escondeu e que sempre dá o melhor. Não gosta de individualizar, gosta acima de tudo de partilhar esse momento e dar valor ao time. Ninguém se destaca em termos individuais, se destaca em grupo, o coletivo, assim queremos crescer. Prefiro valorizar o comportamento da equipe. Falei dos que entraram e vibraram como se estivessem lá dentro, afirmou o técnico português. Em boa fase, Wesley pode deixar o Corinthians pelo Real Betis da Espanha. O atacante vem fazendo bons jogos neste início de temporada e seu staff voltou a ser consultado. O Corinthians de Antônio Oliveira é outra história. O Corinthians chegou a ficar 6 jogos sem vencer, sendo 5 derrotas e um empate. A sequência ruim resultou na demissão de Mano Menezes e a contratação de Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá. Na estreia do português, o Timão venceu a Portuguesa na Neoquímica Arena por 2-0. Os gols foram marcados por 2 jogadores mais criticados da Fiel, Maicon e Yuri Alberto, que chegou a chorar no fim da partida. Na partida seguinte, aquele jogo para iludir o torcedor, uma goleada de 4-1 diante do Botafogo São Paulo em Rio Preto. O camisa 9 inclusive voltou a marcar. Os outros gols foram de Romero, que marcou 2 gols, e Wesley. Clube espanhol de olho em titular do Corinthians. Não é a primeira vez que o Real Betis da Espanha demonstra interesse em Wesley. Na temporada passada isso aconteceu, mas nenhuma proposta oficial chegou para a diretoria corintiana, na época comandada por Duílio. Segundo os jornalistas Samir Carvalho, do All Sport, os espanhóis voltaram a procurar os representantes do atleta. Com gols e boas apresentações, o atacante voltou a chamar a atenção dos clubes da Europa. Na temporada passada, o Corinthians renovou o contrato de Wesley até o fim de 2027 e fixou uma multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 528 milhões de reais na cotação atual, para clubes do exterior. É claro que esse valor é sempre negociado, mas serve de base para valorizar o atleta e mostrar para os estrangeiros que se trata de um jogador importante para o clube, dando a ele mais visibilidade no mercado da bola. Em meados de setembro de 2023, o PSG também teria sondado Wesley, porém não enviou proposta ao Timão. Ao invés disso, os franceses investiram em Gabriel Moscardo. Desde que Antônio Oliveira chegou ao Corinthians, o jovem atacante de 18 anos é utilizado como titular, formando a trinca de atacantes com Ángel Romero pelo lado direito e Yuri Alberto pelo meio. O Corinthians, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente, mas é de conhecimento público a necessidade do clube em fazer caixas para sanar dívidas que estão cada vez mais altas. Se Wesley pode sair, a última peça da janela de transferências pode jogar, o zagueiro Kaká do Atlético, que deve ser contratado pelo Timão, que não fará novas movimentações nesse início de temporada. Lembrando, pessoal, que daqui a pouco, aos meio-dia, vai ter a apresentação à coletiva de Igor Coronado e você acompanha aqui no Boletim Corinthians. Espero vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, se informado aí do que aconteceu no Timão. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e eu espero você às 22h30 na live da Fiel. Até lá!